A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Ora, eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Como nós dissemos na segunda-feira, nós estamos dentro da semana de oração pela unidade dos cristãos. E vejam como é importante essa oração nesse discurso de despedida de Jesus. Nós sempre estamos lembrando que na última ceia, depois que Jesus ordenou os primeiros sacerdotes, os bispos, e eles ordenaram os padres, depois que Jesus instituiu a Eucaristia, depois que Jesus deixou para nós o mandamento novo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele amou, agora Jesus faz uma oração belíssima que se chama a oração sacerdotal. Essa oração a gente não pode deixar de rezar, porque foi Jesus quem rezou. Quando Ele reza e suplica ao Pai pelos apóstolos, pela missão que eles vão assumir depois de Jesus, e também para que Deus os guarde. E isso está o sentido da alegria que a pessoa deve sentir na vida. Aquela alegria que vem de Deus, que Jesus quer que todos nós sejamos alegres. A alegria que temos em Deus consiste em sermos amados pelo Pai, e o Pai nos une ao seu Filho. Não é aquela alegria falsa, aquela alegria passageira, mas é uma alegria que nos conforta. Desse discurso de despedida, Jesus confia ao Pai os seus discípulos. É uma oração em que Ele entrega todos nós a Deus, pedindo para que Deus guarde no nome dEle, pedindo para que Deus seja misericordioso para com cada um de nós. E Jesus quer que seus discípulos participem plenamente da alegria que nós falamos no início, que não é uma alegria fácil, mas que vem dessa proposta do amor de Deus. É uma alegria que distingue dos que vivem na ilusão, porque eles não têm esse ensinamento
que nós estamos recebendo. É muito importante Jesus dar aos apóstolos essa preparação, esse aviso que voltaria para o Pai, mas que não deixaria os apóstolos e os seus filhos e todos nós órfãos, porque Ele vai enviar o Espírito da Verdade. Então, nesta oração de despedida, ele recomenda que Deus Pai cuide dos apóstolos, guarde-os no teu nome e livre do mal. Santifica-os na verdade. Então, nossa oração deve ser esta, que Jesus está fazendo. É todo o capítulo 17, oração sacerdotal, oração ecumênica, oração que pede pela união. É uma beleza de ensinamento. Enquanto reza, ele ensina e ele fala, dizendo como é que nós devemos nos comportar. Então, essa união não é somente no sentido de nós termos a mesma fé no mesmo Deus, como muita gente pensa, tudo é a mesma coisa, basta acreditar em Deus. Não, vai muito mais além. Não é uma união somente no sentido espiritual, teológico, religiosa, mas é uma união que nos conduz numa história que não são duas histórias, é a mesma, a história da humanidade e a história da salvação entranhada aí dentro. E nós devemos nos lembrar que não existe interrupção daquela presença e da ação de Deus na vida de cada um de nós. Nós estamos diante de quadros dificílimos, de indecisões, de perseguições, de exclusão, de ódio, de inveja, de autoritarismo. Então isso não é cristão, isso não é ecumenismo, isso não é unidade, porque nós devemos tratar, se você assume qualquer posto de comando, você tem que usar isso em favor das pessoas, do bem, da felicidade, do crescimento, da continuidade da obra de Deus. A missão de Jesus passa a ser a mesma missão da igreja. A oração que Jesus faz nos dá força, nos dá coragem de seguirmos fielmente a Ele, de chegarmos um dia à comunhão definitiva com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui chegou uma conclusão muito bela, né, de unidade. A gente não está falando da semana de unidade? Então é isso aqui que nós queremos. Por isso rezemos. Ó Jesus, rezastes ao Pai pelos teus discípulos, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Pede ao Pai também por nós, Senhor, para que nunca nos afastemos da verdade que és tu. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.